Olá, eu sou Lisa Mirella, jornalista do Diário da Região, e esse é mais um episódio do programa Negócios em Pauta. Hoje eu tenho o prazer de receber o diretor-presidente da Pacaembu, Vitor Almeida. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lisa. Obrigado pela oportunidade. E aí eu queria bater um papo com você sobre o mercado imobiliário de Rio Preto, né? Que é um mercado um pouco atípico. Ele se manteve muito resiliente ao longo dos últimos anos. E eu estou com dados muito fresquinhos do Secov mostrando que as vendas de imóveis novos cresceram 30% no primeiro semestre. E a principal tipo de produto são os imóveis até 230 mil, né? Que tem muito a ver com a Pacaembu. Queria que você me falasse um pouquinho. A que você atribui esse crescimento? Como é que está esse mercado? Realmente, Rio Preto é uma cidade diferente. É uma cidade muito ativa, né? A gente teve boas experiências nesse momento da pandemia. É um mercado que se manteve aquecido. Eu acho que essas grandes cidades do interior, elas se deram melhor do que os demais centros, pela dinâmica da economia. A gente tem agronegócio, a gente tem tudo que flui nessas cidades. E Rio Preto, acho que aproveitou bem essa onda e foi uma das cidades que mais se desenvolveram. E aí, acompanhando esses dados do Secov, realmente, acho que Rio Preto, se eu não me engano, ela está em segundo ou terceiro entre os grandes centros de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, como polo gerador de oportunidades de negócios imobiliários. Então, realmente, assim, a gente vê isso. E esse mercado do Casa Verde e Amarela é um mercado que ele não foi muito afetado pela alta de juros, né? Porque os juros do Casa Verde e Amarela, eles são subsidiados, eles estão pelo FGTS, então eles se mantiveram. E com um pouco de aquecimento da economia que a gente tem vindo, uma recuperação do emprego, e principalmente com algumas medidas que o governo trouxe de facilitar o financiamento, acho que essa semana agora está aumentando de 30 para 35, a gente teve alguns aumentos de subsídio para essas faixas de renda, isso motivou e facilitou a compra pelas famílias. Então o mercado ele se manteve bem aquecido nesse segmento. Então, desculpa te interromper, mas nem a alta da Selic, então, influencia nesse segmento mais popular? Não influencia. Obviamente, a inflação influenciou um pouco. A gente sentiu esse efeito em 2021 bastante, porque conforme as famílias elas têm um aperto maior nas condições de compra, até a decisão de compra fica mais difícil, né? Porque elas sentem mais inseguras. Mas eu acho que o governo contrabalanceou bem, soltando esses subsídios que facilitou um pouco. E o fato do financiamento, ele ter os juros tabelado subsidiado, ele manteve esse mesmo patamar de possibilidade de compra. Então, acabou que, mesmo assim, até no segmento um pouco acima, a alta de juros não foi tão expressiva quanto a da Selic. Mas nesse, ao contrário, se eu não me engano, o juros está até 0,25 menores do que de 2020. Então, o governo facilitou nesse segmento e os juros do financiamento de longo prazo ficou um pouquinho mais fácil. E no caso da Pacaembu, como é que estão as vendas dos últimos lançamentos de vocês? Elas estão indo muito bem. A gente teve nesse momento de pandemia, 3 produtos diferentes. A gente teve o produto nosso básico, a gente tem o Edson Baf, a gente deve estar para fazer a entrega da obra agora, ainda esse ano, provavelmente em outubro ou novembro. A gente teve já todo vendido, a gente tem um lançamento próximo aí, a gente está em fase final de aprovação e registro também para dar continuidade nesse nosso produto padrão. A gente teve o Fenhouse, que foi uma surpresa, a gente imaginava que ele seria muito bem aceito, mas ele foi até mais aceito do que a gente esperava, ainda mais no momento de pandemia e mudança de juros. Ele não está no Casa Verde e Amarela, então os juros aumentou um pouquinho, mesmo assim a gente conseguiu manter a atratividade e a aceitação. E a gente teve o Reserva, que está indo muito bem também, os 3 produtos desempenhando, e a gente tem, assim, pelas nossas projeções, todos vão ser vendidos. O Edson Baf já está 100% vendido, o Fenhouse finalizando, o Reserva tem um pouquinho, está no início da obra, mas todos vão ser 100% vendidos até a entrega. Então a gente consegue manter esse histórico de vender tudo antes da entrega. Que bom. E em relação ao Fenhouse, por que a decisão de ir para um produto um pouco mais caro, para um outro público? A gente tem que ir se reinventando como empresa, né? A gente tem um produto que eu acho que não deixa de ser o nosso carro-chefe, que é o nosso produto padrão. Ele continua sendo o nosso principal foco. A gente vê que tem muitas famílias que ainda não têm acesso ao financiamento habitacional. A gente não pode descuidar desse mercado, porque o Brasil crescendo, muitas famílias vão começar a ter acesso ao financiamento, a possibilidade de uma compra, e elas começam por esse produto padrão. Porém, assim, como uma empresa dinâmica, você não pode deixar de continuar sempre pensando em desenvolvimento, crescimento. E a gente é muito focado no nosso tipo de produto horizontal. Então, a gente não queria passar para um vertical, a gente não queria passar para grandes centros.
pensando nisso, a gente falou onde que a gente expande a nossa linha para a gente poder buscar um pouco mais de crescimento. Aí a gente buscou essa linha, que ela está logo acima do programa Casa Verde e Amarela. É o primeiro degrau, depois do Casa Verde e Amarela, é financiamento da poupança, um produto já um pouco mais elaborado, mas assim, todos os produtos de qualidade, independente do produto, mas esse ele vai ali para essa segmentação e a gente viu essa oportunidade de manter o nosso grande foco no horizontal, que acho que é um valor muito grande nosso, de conseguir desenvolver esses produtos muito bem, pegando um novo mercado. E com isso, a gente consegue crescer o nosso mercado nas cidades. Né? Em vez de você buscar outros mercados, outras cidades, a gente percebeu que é melhor você ficar na mesma cidade que você já conhece, que você atua, agregando outras rendas. Então, hoje, o foco da Pacaembu é a gente desenvolver muito bem as cidades que a gente já está, em detrimento de ir buscar outras cidades, outros mercados, para ficar só lá naquele produto. Entendo. E esse levantamento do Secov mostra também que, embora as vendas tenham aumentado no primeiro semestre, os lançamentos diminuíram. Como que você vê isso? Você acha interessante que o estoque esteja diminuindo? Aumenta o interesse das empresas em criar novos projetos? Isso é positivo mesmo? Eu acho assim. Os lançamentos eles têm que acompanhar as vendas, porque você não pode nem ter muito lançamento sem venda, porque você traz um desequilíbrio e você pode ter muitos produtos no mercado e algumas empresas não terem como vender esse estoque. Ao mesmo tempo, se você tiver poucos lançamentos e muitas vendas, você começa a contrair um pouco a oferta e você pode pressionar preços. Eu acho que assim, o mercado imobiliário ele tem um ciclo longo. Né? Você começa a fazer, tem muitos projetos nossos que a gente começou a aprovar 3, 4 anos atrás para lançar agora. E nesse momento de inflação, eu acho que mais do que a pandemia, a inflação que pegou o final de 2020 e 2021, alguns projetos foram colocados ali um pouco na geladeira para entender a dinâmica que aconteceria nessa inflação. Eu acho que o governo e a economia eles reagiram, deram essa possibilidade, isso está se mostrando agora nas vendas, e eu acho que muitas dessas empresas já estão pegando esses projetos e tirando a geladeira e voltando para a produção. Então eu acho que logo mais você já vai ter essa volta dos lançamentos para fazer frente às vendas. Mas realmente nesse ciclo aí, nesse momento, você não consegue simplesmente pegar um projeto que está em aprovação e já colocar para lançamento. Então, com esses reajustes, com esses reequilíbrios, eu acho que os lançamentos vão alcançar. Mas a dinâmica ela tem que sempre mais ou menos seguir, senão você acaba tendo um desequilíbrio. E falando em inflação, houve um problema do encarecimento do imóvel, dos materiais, né? Como é que isso impactou no negócio de vocês? Isso impactou bastante. Eu acho que a gente já está saindo da fase mais difícil, mas principalmente no nosso segmento de baixa renda, a gente tem um compromisso. Quando a gente faz o financiamento na planta, aquele financiamento ele é fixo. As pessoas vão pagar os juros do financiamento, mas você não tem mais correção. E o financiamento e os juros ele vai para a entidade financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, que financia praticamente todo o programa Casa Verde e Amarela. Nós fechamos um contrato com aquela família e com aquela instituição financeira de construir a casa praticamente por um preço fixo. Quando a inflação ela vem de uma maneira meio descontrolada, como veio, te pega de surpresa. Então, o que a gente estava executando em 2021 era o que a gente vendeu em 2020, num preço novo. Então, aquilo ali desequilibrou um pouco. Então, a gente teve que trazer reajuste. Os produtos novos estão lançando já num produto que faz frente a esses novos valores, mas a gente já está vendo que isso está se reequilibrando, os preços já estão se acomodando e você consegue trazer uma sustentabilidade maior para o negócio. Mas assim, acho que não só a empresa e todas aquelas, todos os segmentos passaram por essa dificuldade, mas as empresas bem estruturadas, como foi um momento diferente, e o Brasil até que está superando bem esse momento, elas conseguem passar por isso, a gente também passou e a gente já está vendo um céu mais azul à frente. E em relação à inadimplência, existe um índice alto? Como é que é isso? É assim, a gente tem hoje 2 grandes financiamentos. A gente tem um financiamento da instituição financeira, a gente acompanha muito de perto, que é aquilo em que quando a família financia direto para o banco, ela vai pagar para o banco diretamente. A gente tem acompanhado com eles, porque reflete no nosso negócio que a gente sabe que se começar a aumentar, eles vão fechar um pouco a torneira crédito, né? E o crédito e vai ficar um pouco mais difícil. Tem se mostrado bem equilibrado, por mais que a gente passou alguns momentos difíceis agora
não teve muita mudança de inadimplência para a instituição financeira. Isso reflete no nosso financiamento, porque a gente acaba financiando um pouco da entrada. As famílias às vezes não têm condições de dar toda a entrada do imóvel sem parcelar isso. E a gente parcela a nossa entrada também, e isso é um parcelamento, financiamento nosso, que também tem se mostrado super bem estável, assim, a gente não tem tido risco. É lógico, você tem que ter muita responsabilidade quando você fornece esse crédito, para você não sobrecarregar aquela família com uma dívida acima do que ela tem capacidade de pagar. Mas, a gente tomando esse cuidado, a gente tem visto que a inadimplência tem se mostrado bem controlada. A gente não está tendo problema com isso, não. Ainda bem, né? Ainda bem. Voltando para o projeto que você disse que tem para Rio Preto, adianta um pouquinho para a gente o que vocês estão programando, em que área que vai ficar, quantidade de unidades, conta um pouquinho. A gente está lançando, a gente está acabando de aprovar um empreendimento, vizinho do Edson Baff, Bernardo Coelho. Vão ser 2 fases de mais ou menos 700 unidades, que é o tamanho do Edson Baff. A gente deve lançá-lo agora no fim do ano, ou comecinho de janeiro, mas a gente está tentando até adiantar o lançamento agora, porque a gente vai ter a entrega, e a gente já não tem mais estoque no Edson Baff. A gente sabe que ali na Zona Norte, aquele local é um local de muito desejo, né? Então a gente quer colocar um produto lá logo. E a gente tem outros para o futuro, assim, a gente tem alguns projetos aqui que ainda é um pouco de surpresa. A gente continua com a expectativa de ter novos fan houses, porque foi um produto muito bem aceito. A gente tem um outro produto reserva também ali, que a gente está em desenvolvimento, próximo da Zona Norte, mas numa localização muito boa. Então, assim, a gente vê um futuro muito longo, e todos esses projetos são, assim, de ciclos longos de aprovação. Então, a gente tem projetos para Rio Preto, acho que pelos próximos 4, 5 anos em aprovação. Isso quer dizer que a economia da cidade é muito sustentável, é próspera? A economia da cidade é muito sustentável. É uma das melhores cidades do interior, pelo que a gente acompanha, né? É uma economia muito dinâmica, e pulverizada, então atrai muito, um polo regional que atrai muitas pessoas de fora. É uma cidade que a gente acredita e aposta muito. Acho que a nossa maior aposta na Pacaembu é São José do Rio Preto. É a maior praça aqui, então? É a maior praça. É onde a gente escolhe para estrear os novos produtos. A gente estreou o produto da nossa linha Fan House aqui em Rio Preto, da reserva aqui em Rio Preto. E todo novo produto a gente tenta trabalhar a ideia e a concepção aqui antes de levar para outras praças. Quantas unidades já foram vendidas aqui em Rio Preto? Olha, acima de 12 mil unidades. É muita coisa. Em 11 anos é muitas coisas, são muitas famílias que a gente acabou transformando, e a gente tem muito orgulho disso. Que legal. Bom, para a gente encerrar esse bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para quem quer investir no mercado ou comprar uma casa própria. O que você pode comentar para a gente? Eu acho assim, a casa própria é um sonho, mais do que um sonho, ele é um pilar para uma família, né? É um lar que acaba transformando. A gente estava falando há pouco, assim, como o fato de uma família conquistar uma casa própria transforma não só o externo dela, mas a autoestima dela. E a gente está ali aberto para todas as famílias que quiserem conhecer nossas casas, independente se é da Pacaembu, se é de outra. Eu acho que isso realmente tem um poder transformacional para aquelas famílias, de gerar segurança, de gerar dignidade, de mudar realmente a vida delas, dos filhos e das gerações futuras. Então, não desistam do sonho, porque ele é possível. Que legal. Muito obrigada por esse bate-papo. Espero que a gente volte a se falar em breve. Obrigado, Lisa, pela oportunidade. É isso, gente. Até a próxima, então. Um abraço.